Começa agora o programa Em Pauta pela TV Câmara. Você já pensou em ter o seu próprio negócio? Abrir uma empresa e fazer com que ela conquiste a consolidação no mercado? Essa não é uma tarefa fácil. De acordo com os dados do Sebrae, metade das empresas que abrem no Brasil fecham no primeiro ano de existência. E para saber mais sobre os procedimentos ideais na hora de abrir o seu próprio negócio, convidamos o advogado, especialista em direito empresarial, Marco Kais. Olá, Marco, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para responder toda e qualquer pergunta. Marco, quais as principais razões apontadas em relação ao fracasso nas novas empresas? Por que isso acontece? Olha, a meu ver, o principal problema que leva as empresas a um fechamento no primeiro ano está ligado à falta de aprimoramento do empreendedor das suas aptidões. Esse empreendedor, ele deve, antes de entrar no mercado, tomar conhecimento profundo do negócio em que ele vai estar entrando, né? Então ele precisa realmente conhecer o mercado, ele precisa conhecer o produto, ele precisa conhecer a clientela, os fornecedores, ele precisa conhecer a região em que ele está atuando, enfim, ele precisa conhecer com bastante profundidade o negócio em si, para que esse negócio não se torne uma aventura. E a partir do momento em que ele desconhece esses detalhes do negócio, o empreendimento se torna uma aventura. E se tornando uma aventura, a chance de dar errado é bastante grande. Então, por essa razão, grande parte dos negócios acabam não dando certo, no meu modo de ver. E quais os principais cuidados que devem ser tomados antes de abrir a própria empresa? Estudar o mercado em que se vai trabalhar é o primeiro passo? Sem dúvida alguma. Além dessas medidas que eu falei anteriormente, ou seja, o empreendedor ter exata noção do que é que ele vai estar fazendo, ele precisa de, após ter ciência do que ele vai fazer, procurar um profissional da área do direito que vai estar dando a ele informações técnicas sobre como ele vai se projetar no mercado, como ele vai se estabelecer. Esse momento é bastante importante, a forma como essa empresa vai estar sendo constituída, né? Normalmente as empresas são constituídas através de sociedades, e as sociedades precisam de regramentos específicos, né? Esses regramentos são feitos através dos contratos sociais. Nos contratos sociais são balizadas questões de suma importância para a vida da sociedade, né? Então são questões tais como o capital social que vai ser investido, o tipo de sociedade que vai ser colocada, a forma de tributação, vai ser estabelecido a forma como essa sociedade vai ser terminada lá na frente, vai ser estabelecido como vão entrar novos sócios, porque isso tem que ser estabelecido, se alguém morrer, uma série de questões de suma importância. Até questões como proteção patrimonial, que hoje é muito defendida pelos juristas aí na questão empresarial, né? Eu acho que o Brasil é um país em que a economia é bastante instável, e você, quando entra num empreendimento com uma possibilidade de insucesso e de risco bastante grande, você deve estar se protegendo de determinadas intempéries da economia, inclusive. Então você deve estabelecer uma política de proteção patrimonial, né? Então tudo isso deve ser estudado por um profissional capacitado. E em relação aos documentos, qual é o primeiro passo para quem deseja iniciar um empreendimento? Como eu já disse, é procurar um profissional que vai estudar em conjunto com o empreendedor qual é a melhor forma para atuação no mercado, e a partir daí vão ser avaliados os documentos necessários para esse empreendimento. E retomando a sociedade, é ainda um procedimento comum para quem quer dividir as despesas? Sem dúvida alguma, é muito pouco usual no Brasil que as empresas atuem sem uma sociedade. A sociedade é a regra para
o desenvolvimento da empresa. E existe só um tipo de sociedade? Não, existem vários tipos de sociedade. As mais comuns e mais usuais são a sociedade anônima e a sociedade limitada. Ambas essas sociedades têm uma atuação parecida, onde a responsabilidade dos sócios, elas são limitadas ao capital que é investido. Na sociedade anônima, a responsabilidade é limitada ao valor da ação. E na responsabilidade, na limitada, a responsabilidade é limitada ao capital social integralizado. Então o sócio só responde por aquele valor que foi devidamente integralizado. E o que pode fazer uma sociedade dar errado logo no início? Como eu já falei, eu entendo que a sociedade está mal preparada para o exercício da atividade para a qual ela está se destinando e, eventualmente, uma má estruturação, né? Porque, além dela ter que saber exatamente qual tipo de atividade e dominar a atividade em que ela vai atuar, ela precisa estar bem estruturada, né? E a estruturação passa por um estabelecimento de empregados à altura, né? Então você tem que saber contratar pessoal qualificado para que esse processo de desenvolvimento da empresa acabe sendo efetivo, né? Evidentemente que uma empresa que não tem bons colaboradores, ela acaba não tendo bom sucesso. E em relação aos especialistas como os contadores e os advogados que podem dar amparo a uma nova empresa nessa parte jurídica, existem alguns outros profissionais que atuam em outros segmentos que podem dar uma contribuição equivalente? Sem dúvida alguma, né? E depende naturalmente do tipo de atividade da empresa, né? Tem empresa que precisa de engenheiros qualificados, empresas que precisam de bons vendedores, empresas que precisam de peritos qualificados, enfim, cada atividade requer um tipo de profissional qualificado, mas todas necessitam de um bom contador e um bom advogado, sem dúvida alguma. E se o empreendimento não tem sucesso e o empresário deseja fechar a empresa, quais são os procedimentos recomendados para ele não ter dor de cabeça depois? Pois é, como eu já disse, as duas principais sociedades utilizadas, a anônima e a limitada, elas têm a responsabilidade do sócio limitada ao capital ou às ações. Porém, se essa empresa é encerrada irregularmente, ou seja, se ela é fechada sem que as obrigações sociais estejam devidamente quitadas, a responsabilidade por aquelas dívidas pode acabar sendo atribuída aos sócios. Então, é importante que os sócios tenham a intenção de liquidar o seu passivo antes de fechar. Se isso não é possível, né, eles devem demonstrar que utilizaram o capital social para a liquidação de suas dívidas e fazer o encerramento correto, eventualmente através de uma ação judicial de insolvência, demonstrando a insolvência para que no futuro não seja atribuída a responsabilidade ao sócio. Marco, tem algum cuidado que o empresário deve tomar com a parte tributária e trabalhista na parte dos registros dos funcionários também? Sem dúvida. Como eu falei, a assessoria jurídica ela é importante sob todos os aspectos. No aspecto trabalhista, é importante que o empresário ouça um profissional do direito, porque naturalmente ele não vai ter essa especialização e consciência exata do cumprimento da legislação trabalhista. Na questão trabalhista, a empresa tem que ter toda essa documentação referente aos direitos que a legislação impõe ao trabalhador. Então, se a empresa não tiver a documentação, numa eventual reclamação trabalhista, o trabalhador vai ter total sucesso. Então,
uma boa prevenção na área do departamento pessoal é fundamental, né? Outra questão muito importante na área trabalhista é a questão da segurança do trabalhador. Hoje isso tomou uma importância muito grande, a legislação vem sendo cada vez mais aprimorada, com várias regulamentações pelo Ministério do Trabalho de normas de segurança, e essas normas devem ser cumpridas. Quando a empresa não cumpre essas normas de segurança e na hipótese de ocorrência de algum acidente do trabalho, há a responsabilização da empresa. Então você vê que quando ocorre um acidente do trabalho e esse acidente causa uma mutilação, um dano efetivo ao funcionário, ou às vezes até mesmo a morte, a indenização que vem por conta disso, às vezes é muito pesada e às vezes pode levar até mesmo à falência da empresa. Uma vida hoje, a indenização é bastante pesada, né? E essas normas de segurança do trabalho, elas variam de acordo com o segmento da empresa? De acordo com o segmento. Cada atividade tem uma regulamentação específica e isso tem que ser muito bem analisado para que seja cumprida, né? Até porque existe uma fiscalização também do Ministério do Trabalho. Então depende de como a empresa está instalada. Se ela tiver muito visível, a fiscalização vai estar aparecendo. Mas se ela não receber a fiscalização e não tiver conhecimento do que ela tem que fazer para oferecer a segurança necessária, ela acaba se sujeitando aí a sofrer uma ação aí no futuro, e ninguém está isento de ter um acidente do trabalho, né? Então é bom tomar bastante cuidado nesse segmento aí. Em relação aos documentos que são exigidos pela fiscalização, quais são os documentos que a empresa tem que ter em mãos em relação ao trabalho, registro, se uma fiscalização vier a aparecer na empresa? Aí o rol de documentos é bastante extenso, né? Quer dizer, você tem o livro de registro, você tem os olerites, enfim, todos os documentos que se referem aos direitos trabalhistas têm que ser arquivados e você tem que cumprir a legislação. Então, eu acho que se a gente for elencar aqui tudo que é devido, nós vamos nos estender bastante. Então, o que é preciso é que o empresário tenha realmente uma avaliação do que é necessário, e isso vai depender também de cada atividade, para que ele possa estar se munindo dessa documentação e tendo ela em mãos para uma eventual ação trabalhista. E existe algum órgão público que ampare esses novos empreendedores em relação a essa parte jurídica, ou o empreendedor ele deve recorrer só aos escritórios particulares? Não, ele deve procurar um escritório particular. Tá ok, Marco. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O programa Em Pauta fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões à nossa equipe de jornalismo, envie um e-mail para tvcâmara@câmarariopreto.com.br. Até o próximo programa. TV Câmara, o canal da comunidade. Ok. Terminando. Terminar de gravar, subscreve. Ok, muito obrigado, viu, Marco? Eu que agradeço.